Olá, boa noite, boa tarde, como é que vocês estão? Olá, boa tarde. Eu vou aguardar um pouquinho para as pessoas irem entrando, enquanto eu vou me preparando aqui para falar com vocês hoje, nessa tarde de quinta-feira. Agradeço pela presença de todo mundo aqui. Fico muito feliz em estar com vocês. Se quiserem me falar de onde vocês estão falando, para eu ter essa conexão com o lugar também onde vocês estão. Para quem não sabe, eu moro na França. Eu estou falando do sul da França, de onde eu moro já faz uns 6 anos. Na verdade, na França, né? Não aqui no sul da França. E para mim já é noite, para mim já são 7 da noite. Por isso, geralmente, eu marco esse horário, as lives, por causa do fuso horário para mim. Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, Sumaré, do ladinho de Campinas, onde eu já morei também. Muito bem, muito bem. Então, essa live, ela vai ser um pouquinho diferente, digamos assim. Deixa eu abaixar um pouco, tá torto aqui. Ela vai ser um pouquinho diferente. E ela vai ser um pouquinho especial também. E vocês vão saber por quê no final da live. Eu não vou falar agora, eu peço que vocês continuem comigo. E aí no final da live eu vou passar um recado importante e fazer um convite para vocês, tá? Mas até lá a gente vai conversar ainda sobre o céu de dezembro. Então vamos lá, gente, vamos falar de dezembro. Quem aí está empolgado ou empolgada para o último mês do ano? Eu acho que a gente, naturalmente, né, todo ano no mês de dezembro, a gente fica mais reflexivo, a gente tem essa sensação de que o tempo está correndo, e eu já falei um pouco sobre isso em algum outro momento, que essa sensação de que o tempo está voando, de que o tempo está passando muito rápido, tem a ver com a nossa falta de conexão com o momento presente. Quando a gente não está presente na nossa vida, no nosso corpo, na nossa mente a cada momento, é como se a vida estivesse acontecendo no automático e a gente não percebesse. E aí quando a gente tem esses marcos, digamos assim, e a gente para e pensa e percebe, nossa, já estamos em dezembro, nossa, o ano já está acabando, a gente tem um lapso de consciência, digamos assim. Então a gente precisa prestar mais atenção nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor no momento presente, cada vez mais, porque a vida online, digital, ela tem ensinado o nosso cérebro, que já é naturalmente, digamos assim, propenso a perder o foco com facilidade. Essa era digital está ensinando a nossa mente a se perder ainda mais, a não ter presença, a não ter paciência com o tempo das coisas, estar presente,
Então é tudo muito rápido, tudo muito agitado mentalmente. E aí a gente tem esses momentos que a gente acha que o tempo está passando mais rápido. Talvez ele esteja assim, mas se a gente não estiver aproveitando o momento presente, a gente está perdendo uma grande oportunidade de viver a vida como ela deve ser vivida. Porque isso tudo, né, que a gente vive aqui na Terra, nesse espaço-tempo, é apenas uma grande experiência. E se a gente não estiver presente nela, ela vai ser em vão, ela vai ser mal aproveitada, digamos assim. Então eu convido vocês, a partir de agora, treinar cada vez mais a presença. Como a gente está entrando nessa época de final de ano, tentem estar mais presente nas festas. Desliga o celular, deixa ele de lado, não fica checando toda hora. Tenta estar presente com as pessoas que estão ali fisicamente, viver uma experiência real, de vida real. Isso vai ajudar a gente a ter memórias mais vívidas, porque muitas vezes a gente também fala que está esquecido, que está sem memória, mas a falta de memória, ela está muito ligada à falta de atenção às coisas. A gente não presta atenção, a gente não percebe. Então também é uma dica valiosa para vocês, tá? Então eu já fiz a minha primeira reflexão, meu primeiro devaneio aqui do dia, né? Quem me conhece já sabe que eu vou indo e acabo trazendo reflexões que não estavam no script, digamos assim. Mas agora sim, vamos começar a falar do mês de dezembro. E o mês de dezembro, para a numerologia, todo ano vai ser um ano 3. Então, um mês 3. Todo ano, dezembro vai ser um mês número 3, porque eu tenho 1 mais 2 do 12, né? Dezembro é o mês 12, a gente vai ter a soma número 3. O mês número 3, ele vai falar de uma energia mais leve, de uma energia de celebração, de socialização, que é o que o mês de dezembro tem. A gente tem aí as festas de final de ano, todo ano elas vão estar acontecendo, e essa energia do 3 ajuda a gente a ter essa troca com as pessoas, a fazer esse movimento de sair de si, de dentro, né, e ir para fora, e ir para o outro. Então o 3 é um número muito extrovertido, é um número da extroversão. Ok, então eu pego o número 3, que é uma energia de leveza, de diversão, uma energia mais voltada para o social, e essa energia ela vai ser geral todo ano. Só que todo ano a gente tem o mês universal, que é a soma do mês em questão, no caso de dezembro 3, com o ano vigente, que 2022, somando 2 mais 2 mais 2, vai dar 6. E aí eu tenho o número 9. Então, dezembro é um mês universal 9. E o 9, ele é um número de fechamento, de finalização, de um processo que tem muito a ver com dezembro, né? Mas nem todo ano dezembro vai ser a energia do 9. Então, esse ano, principalmente, a gente vai estar sendo convidado a fechar uma fase da nossa vida, a realmente aceitar que algo está finalizando, a aceitar que um ciclo está se fechando, um grande ciclo, muitas vezes longo inclusive. Não é algo que a gente traz de agora, não é uma coisa rápida, curta, é uma coisa que talvez a gente venha até arrastando, né, por um tempo, a gente fica ali postergando essa escolha, essa mudança, essa decisão, e esse mês é o mês propício à finalização. Então a gente está sendo convidado pelo universo a realmente se despedir de certas coisas, de dar adeus àquilo que já não serve mais para a nossa vida. É um mês que pede para a gente expandir mais a nossa consciência e sair de um viés muito estreito
em relação a algo. É como se a gente fosse aquele burrinho com um tapa-olho e a gente fica só focado no único ponto. E porque a gente está focado nesse único ponto, a gente acha que não existem outras possibilidades. A gente não percebe, a gente não ergue a cabeça e olha além do horizonte e vê o mar de possibilidades que estão à nossa disposição. Porque a gente está preso num único ponto. A minha vida é isso, a minha carreira é essa, a minha relação é com essa pessoa e não está dando certo mais. A gente não admite, a gente não percebe, ou a gente já percebeu e não consegue mudar. Então, dezembro é um mês perfeito para finalizar. É um ano que pede para a gente deixar em 2022 o que pertence ao passado, o que já não faz mais sentido levar com a gente para o ano seguinte, no caso 2023. Então, reflete de verdade o que você precisa deixar em 2022, o que situação, que sentimento, o que você precisa abandonar nesse momento, fazer um corte, fazer até talvez um ritual de despedida. Eu recomendo muito no final do ano fazer um ritualzinho. O primeiro ritual é agradecer. Então, você vai fazer uma lista de gratidão por tudo que aconteceu nesse ano, por todas as coisas que deram certo ou não deram certo, mas você agradece mesmo assim. Então, colocar pelo menos 12 itens, um para cada mês, e aí você pode aproveitar e fazer uma retrospectiva. Tenta escrever janeiro e tentar lembrar o que aconteceu em janeiro, o que eu estava fazendo. Talvez, se você tem agenda, né, se você anota, rever, olhar também o Google Fotos, se vocês têm, e ele faz o backup automático, rever as fotos de janeiro ali e fala, nossa, é verdade, eu fiz tal coisa, eu fui em tal lugar, eu encontrei tal pessoa. E isso vai trazendo uma satisfação interna de que a gente está vivendo a nossa vida, de que a gente viveu experiências. E é isso que a nossa alma gosta, é para isso que ela está aqui nesse mundo físico, né? Aparentemente físico. Então, faz a lista de gratidão, faz a retrospectiva, se puder, olhando as fotos ali do seu celular, no Google Fotos, e em seguida faz um ritual de encerramento. Você pode, por exemplo, escrever num papel aquilo que você quer deixar em 2022 ou aquilo que você quer deixar para trás e não levar com você em 2023, e aí você queima, aí você joga e aí você libera. Você pode queimar num bolzinho, numa tigelinha, né, não de plástico. E você pode jogar as cinzas no mato, você pode jogar na privada e da descarga, imaginando essa despedida, decidindo conscientemente que você não vai mais levar aquilo com você, que você não vai mais viver dessa forma. Então, guarda essa informação, anota isso e faz de verdade. Eu faço todo ano. E aí, em seguida, para fechar, a gente vai fazer a manifestação. Aí você escreve as suas intenções para o ano que vem, aquilo que você, depois que você fizer o ritual, você abriu espaço na sua vida. E aí você vai escrever o que você quer que chegue até você, para o que você está abrindo os braços para receber. Então, as suas intenções, aí você vai jogá-las para o universo. E no final, se você quiser tirar uma cartinha, se você gosta dessas coisas, acender uma vela, mas tira um tempo para fazer isso. Eu acho que esses movimentos simbólicos, esses rituais, esses pequenos momentos que a gente tem com a gente mesmo, eles são extremamente poderosos, porque a gente está focando em algo. É diferente de eu estar vivendo a minha vida e de repente eu penso em alguma coisa, eu preciso me livrar disso, ou eu preciso resolver tal situação, isso aqui não está dando certo. É um lampejo,
de percepção de alguma coisa. É um momento ali que você percebe que aquilo não está dando certo ou que você deseja alguma coisa. Mas quando você decide e você vai e faz um rito de passagem, digamos assim, tem muito mais força para acontecer na nossa vida. Então eu convido você a fazer esse pequeno ritual no final do ano, que vai ser muito potente e muito especial. Então eu estava dizendo, né, que o 9, ele é o número de expansão da consciência, ou seja, ele pede para a gente olhar para o mesmo ponto de um novo ângulo. Ele pede para a gente sair daquela visão focada, do hiperfoco, né, daquela ideia fixa muitas vezes em relação a alguma coisa, algum assunto, e a gente dá um passo atrás ou olhar de cima e perceber certas nuances que a gente não tinha visto antes. Isso também vai dar um outro ganho para a nossa vida, vai fazer a gente perceber que existem coisas que não estavam muito visíveis, que não estavam muito claras, mas elas já estavam ali, a gente que não conseguia ver. Eu, por exemplo, acredito nos elementais, acredito em seres extrafísicos, e eu imagino que quem está aqui, ou a maioria das pessoas hoje em dia, já acreditam mais nisso. E a gente só não percebe, na minha percepção, a gente só não percebe esses seres, a gente só não consegue visualizar com os nossos olhos físicos abertos, porque eles estão em outra faixa de frequência, em outra vibração. Então a frequência vibratória deles não condiz com a nossa realidade, com a nossa matéria, mas eles existem e é possível em algum momento, se eu mudo a minha percepção ou se eu fecho os meus olhos e eu tenho uma visão mais sutil, digamos assim, sem o... como posso dizer, sem o véu do mundo físico, eu consigo acessar e visualizar. Então seria mais ou menos isso. Às vezes aquilo estava ali já e a gente não percebia por conta do nosso viés, da nossa crença, da nossa visão a respeito daquilo. Tem uma outra história, né, que eu gosto bastante, enfim, não sei onde eu vi, mas disse, né, fala-se que quando os navios chegaram aqui no Brasil, né, a esquadra lá de Cabral, quando eles começaram a chegar no horizonte, os índios, os nativos daqui, eles não conseguiram ver, eles olhavam, mas eles não viam, porque não havia no leque deles, né, no hall deles ali de conhecimento, nada parecido. Então eles não perceberam a chegada dos navios. Quando eles viram, já estava mais próximo, já estava chegando, já estava ancorando. Ali aquilo se materializou. Então muitas vezes a solução que a gente deseja, aquilo que a gente procura e a gente acha que não está na nossa vida, já está. A gente é que não percebe, a gente é que não tem esse olhar, não está com o olhar afinado na mesma frequência. Por quê? Eu estou focando no problema, eu estou focando no que está dando errado, eu não confio, acredito o suficiente. São N razões, mas elas são aquilo que bloqueia a gente de viver a realidade que a gente deseja e merece. Porque nós somos todos feitos à imagem de um Criador maior. A gente pode pensar que é Deus, para quem acredita, a gente pode pensar num campo quântico, numa frequência de consciência pura, né? E a gente é criador por natureza. O que o ser humano faz desde que ele existe aqui na Terra? Ele cria muitas vezes baseado na necessidade, então foi assim que ele evoluiu, foi assim que ele saiu de homem das cavernas para o que ele vive, porque a gente vive hoje graças a pessoas que criaram.
Então pensa na gente hoje como o homem das cavernas. Não tinha casa, não tinha fogo, não tinha objetos, não tinha nada. E ele foi criando aquilo. Então a natureza do homem é criar. Hoje a gente já está num nível de criar uma inteligência artificial, assim como a gente foi criado, porque como posso dizer, é o fluxo, né? É o micro no macro e o macro no micro. Então esqueci a palavra, fractal, é isso que eu queria dizer. É um fractal, então ele vai se repetindo, a informação ela vai sendo repassada. E a nossa natureza é criar. Por isso nós temos desejos. Os desejos, eles são impulsos da alma para a gente se realizar nessa dimensão. Ele é um lembrete de que nós estamos aqui para criar e não estamos aqui para simplesmente viver a vida no automático ou sendo empurrados por uma correnteza que a gente acha que é externa a nós, a gente acha que é aleatória, a gente acha que as coisas acontecem com a gente, mas o que a gente não sabe é que nós estamos criando aquilo que a gente está vivendo a cada momento. Existem sim N variáveis, existem sim N, como eu posso dizer, implicações, influências era a palavra que eu queria, existem sim. A gente não pode também se responsabilizar por tudo, mas a vibração que, digamos assim, encontra com a realidade que a gente vive, está alinhada com o que a gente está. Então, se eu estou aqui, eu vou viver essa realidade. Essa realidade, ela pode ter influência de outras energias, de outras pessoas, de um inconsciente coletivo maior. Só que eu estou nessa frequência. Se eu mudo a minha frequência e eu paro de me conectar tanto com isso daqui, me importando, sendo igual, reclamando, né? Então, se eu estou nessa frequência em que as coisas não estão dando certo, muda aquilo que você está acessando, muda aquilo que você está consumindo, se alimentando. A nossa vibração, a nossa frequência, ela é um bem muito valioso. A gente precisa cuidar com muito carinho daquilo que entra na nossa vida, de quem entra na nossa vida, das situações que a gente vive. Tem coisas que sim, parecem inevitáveis, tem coisas que de fato talvez sejam por um tempo, mas a gente pode mudar o tempo todo, porque a nossa natureza é criar novas realidades. Então, só voltando aqui para fechar, né? Na verdade, tudo isso para falar da numerologia do 9. Pensa nesse fechamento, faz essa despedida e começa o ano realmente com uma mentalidade nova, com uma frequência diferente. Caso contrário, vai ser mais do mesmo. Todo ano é a mesma coisa, todo ano a maioria das pessoas se embola numa coisa chamada esperança. E quando o ano começa, elas só ficam na esperança. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a minha visão da palavra esperança e do sentimento de esperança. A gente tá com com Júpiter em peixes até o dia 20 de dezembro. Nesses 20 dias de dezembro, a gente vai estar com uma frequência, um portal, uma abertura muito grande para a gente sonhar, para a gente confiar na vida, para a gente perceber as bênçãos que já existem nesse momento na nossa realidade. É uma energia muito sutil que, se a gente não elevar um pouquinho a frequência, a gente não percebe, nada acontece, ou a gente entra no lado sombra dessa energia, que é a sensação de estar perdido ou perdida. Então, sabe, de não saber muito bem o que fazer, o que eu faço da minha vida, e agora? Então, você entra muito numas elucubrações mentais que não levam a nada. Aí a gente volta a ficar lá como o burrinho focado num único ponto. Por outro lado, existem pessoas que entram na frequência da esperança,
que é uma frequência muito comum na maioria das pessoas. Elas acham que elas confiam, mas na verdade elas têm esperança. E qual que é a diferença? Eu vou contar uma história para vocês que talvez ilustre muito bem o que eu estou querendo dizer. Eu tenho um sobrinho, né, de 6 anos agora, e quando ele era menorzinho, acho que ele tinha uns 4 ou 5 aninhos, ainda estava naquela fase de não entender muito bem o significado das palavras, e teve uma situação muito engraçada que ilustra muito bem o que eu quero falar. A gente estava na cozinha e ele viu lá um docinho, né, lá em cima, e ele queria, porque queria comer esse docinho. E aí ele falava, ai mãe, mas eu quero muito comer esse chocolate e tal. E ela falou assim, não, Vitor, era tipo umas 11 da manhã. Falou, não, Vitor, espera, depois do almoço você come, agora é hora de almoçar e tal. Ele, não, mas eu quero agora, e começou a chorar, enfim, coisa de criança. E aí ela virou, ou eu virei, eu não lembro quem falou isso para ele. Falou, Vitor, você não pode esperar? Você pode esperar depois do almoço, daí depois você come? Se você esperar, daí você come o doce. Ele falou assim, não, eu não posso esperar, porque eu não tenho esperança. E achei tão bonitinha essa história, tão fofinha, assim, a ingenuidade dele, falar que ele não tinha esperança, porque ele não queria esperar, porque ele associou esperar e esperança. Então aqui eu já posso dizer para vocês que a palavra esperar, a palavra esperança, ela vem de esperar. E quando a gente tem esperança, a gente fica esperando. A gente fica naquela vibração de que as coisas vão mudar, as coisas vão acontecer, mas muito na postura da criança que não sabe esperar. Então a gente fica lá, de braços cruzados, né? Esperando as coisas mudarem, as coisas acontecerem. E eu já imagino, na minha percepção também, como linguista, né, de formação, eu penso muito na etimologia das palavras, né, do poder das palavras num sentido mais exato. E confiança vem de confiar. E confiar, primeiro que já tem uma outra conotação, confiar é diferente de esperar, porque quando eu confio não significa que eu vou ficar esperando, eu vou fazer a minha parte, mas eu confio que vai dar certo, eu confio no resultado. E confiar vem das palavras com e fiar. Fiar de tecer, fiar de produzir algo, né? De tecer no tecido do universo. Tecer com os fios invisíveis da vida. E tecer com o universo. Confiar, com o universo, eu vou tecer a minha vida, eu vou fazer a minha parte, mas eu vou também confiar, eu vou acreditar, é uma outra palavra também, que tudo vai se encaixar de modo a acontecer aquilo que eu estou desejando. Então, até o dia 20, principalmente, a gente vai estar numa egrégora, a gente vai estar numa energia muito grande para a gente confiar no universo, para a gente de verdade entender que a nossa natureza de criadores da nossa realidade, ela é muito mais ampla e ela é muito mais poderosa do que a gente imagina. A gente, quando entra nessa energia da esperança, a gente fica esperando, a gente fica lá, ai, quando que vai acontecer? Nossa, vai acontecer, eu tenho esperança. Fica esperando, né? Então, realmente perceber o poder das palavras e a vibração que se esconde nessas palavras. Ok, então, confiar e alimentar os nossos sonhos. A gente, quando era criança, pode perceber que as crianças, elas têm uma natureza muito sonhadora, muito imaginativa, naturalmente. Elas vão, elas inventam e elas, né, sonham, e daí você pergunta para elas o que elas querem ser, quer ser astronauta, quer ser bailarina, elas sonham alto, digamos assim. E essa é a nossa natureza. Com o tempo, essas crianças elas vão sendo podadas por uma sociedade, por uma família que tem seus paradigmas, suas crenças, suas limitações,
Algumas são sim incentivadas, algumas têm essa sorte, digamos assim, de ter uma família que percebe, que apoia, enfim, que incentiva, e ela de fato vai ser astronauta, ela de fato vai ser uma bailarina conceituada, enfim, ela vai ser o que ela quiser, mas muito em relação com aquilo que ela já sabia ou sonhava um dia. Já a maioria das pessoas, e a gente provavelmente aqui está incluído, elas vão para esse lugar de limitação e elas vão sendo puxadas como um balãozinho de ar, né? Como uma bexiga, né? Para minha região a gente fala bexiga, um balão de ar voando, ela vai sendo puxada de volta até estourar esse balão. E quando esse balão estoura, é como se os sonhos não pudessem mais ser sonhados. E a gente cai na rotina, cai na realidade material, e muitas pessoas não se permitem mais sonhar. Muitas pessoas nem sabem o que é sonhar. Talvez nem quando eram crianças elas acessaram essa memória de sonhar ou não, mas pode ter certeza que mesmo que você ache que você não sonhava, que, né, você era uma criança mais realista, você sonhava, você só não era incentivada e talvez por isso você não lembre, você foi podada desde cedo. Mas agora, e não só agora nesses 20 dias, tá? Mas nesses 20 dias, a gente vai ser convidado a resgatar os nossos sonhos, a resgatar o ato de sonhar, a perceber que o sonho é o primeiro passo da realidade. O sonho é o esboço da realidade. Ele é onde tudo começa. Tudo que existe foi um sonho de alguém antes, esteve na mente de alguém, existiu na mente de alguém. Então é muito importante a gente resgatar os nossos sonhos, ter sonhos e acreditar, confiar que eles vão se realizar, porque eu posso garantir para vocês que eles vão. Eu já contei esse exemplo pessoal aqui, né? Mas talvez nem todo mundo saiba, mas o meu sonho era morar na França. E hoje cá estou eu, aqui, há 6 anos, morando nesse país que eu amo. Quando eu comecei a ter essa ideia, a sonhar, eu sempre quis morar fora, né? Mas eu tinha uma conexão maior com a língua inglesa. Então, eu pensava em ir para um lugar que eu pudesse falar, me comunicar nessa língua. Mas quando eu fui fazer faculdade e tinha lá a opção do francês, na hora eu pensei, por que não aprender uma língua nova? E aí eu me apaixonei pela língua e comecei a sonhar em morar aqui, em ter uma experiência aqui. E desde então eu venho alimentando esse sonho, mas naquela época não era nem próximo da minha realidade. Primeiro que eu não sabia como vir, fazer o que aqui e nem tinha condições materiais para isso. Mas eu alimentei tanto esse sonho, e se a gente pensar no fator tempo e a gente pensar, tá, hoje eu tenho esse sonho e ele me parece impossível dentro das limitações que eu tenho hoje na minha vida. Ou eu alimento essas limitações e continuo sonhando, achando que nunca vai acontecer, ou eu mato esse sonho, não penso mais nisso e vou viver aceitando a minha realidade, ou eu confio que no fator tempo o meu sonho ele vai se realizar. Porque se eu falar para você, perguntar para você, qual é o seu maior sonho? Eu tenho certeza que você tem algum, né? Se você não tiver matado os seus sonhos quando criança. E aí, se eu perguntar para você, daqui 10 anos, você acha que é possível realizar o seu sonho? Daqui 20 anos, você acha que é possível realizar o seu sonho? Talvez não seja hoje, mas daqui a um tempo, você acha que você não consegue todas as variáveis ou todas as tudo que você precisa, né, para você realizar o seu sonho? Eu tenho certeza que sim. Aí a mente parece que ela solta uma resistência, porque se eu falar para você hoje é possível, vem a resistência, vem as crenças. Só que quando a gente entra na frequência da confiança, a gente sabe que um dia isso pode se realizar. E essa abertura que eu dou faz com que o universo
possa fazer a parte dele. Ele vai começar a trazer oportunidades para você realizar esse sonho, pessoas, situações. Ele vai dentro do campo de infinitas possibilidades, e pensa que isso são vários caminhos que a gente vai seguindo durante a vida. O universo vai levando você para os caminhos que tem mais chance de chegar no seu sonho, de alcançar a vida que você deseja viver. Então, a confiança é algo extremamente importante, é algo, eu diria, imprescindível se a gente quiser ter uma vida realmente abundante em todos os sentidos, abundante de situações, abundante de experiências, abundante de possibilidades, porque a nossa alma, quanto mais vidas ela viver em uma só, quanto mais experiências, ela vai enriquecendo-se cada vez mais. E se você tem uma sensação de que a vida é pesada, ou já achou isso um dia, de que é ruim estar aqui, que deve ser castigo, karma, ou que tem alguma situação na sua vida que você viva, que faça você sentir dessa forma, sabe quando vem aquele pensamento, não sei se já aconteceu com vocês, de será que é minha última encarnação? Será que eu vou ter que voltar a viver tudo isso de novo? Quando você vive muitas experiências em uma vida só, é como se você diminuísse as chances ou diminuísse a necessidade de ficar voltando para a Terra, de ficar voltando para cá para viver de novo, para passar por experiências ou situações que talvez sua alma escolheu, porque de fato ela escolheu. Ninguém está aqui de castigo, ninguém está aqui porque é uma pessoa ruim, a gente tem uma certa liberdade sim. Eu acho que existem leis maiores que nós, não vou negar, mas eu acho que principalmente a gente vai dentro dos inúmeros planetas que existem no universo, a gente não pode negar que existe vida em todos eles, mesmo que não seja no mesmo nível de frequência que a gente veja com os nossos olhos, e a gente vai para aqueles que a gente está alinhado em faixa de frequência, ou por escolha. Então, Jesus, por exemplo, um ser, né, com uma força maior, digamos assim, ele vem, só que ele tem que abaixar a frequência dele. Então, se a gente está aqui, a gente está, de certa forma, alinhados com a frequência da Terra, que é uma frequência mais baixa, não vou negar. E se você quer ter outras experiências, se você não tem vontade de voltar para cá ou ficar voltando, saber que você vai ter que viver mais 500 vidas aqui, eu acho que mover a energia no sentido de viver mais experiências possíveis e não ficar preso no mesmo ponto, não ficar achando que sua vida é apenas aquilo, resistindo ao fluxo do universo, é uma maneira maravilhosa da gente encurtar o número de vidas que a gente vai ter que viver ainda aqui na Terra. Então, ok, né? O mês começa com a Lua em Peixes, ele tem essa energia de Júpiter em Peixes até dia 20, então tudo que eu falei aqui se reforça, né, com essa energia. E aí no dia 20 de dezembro, Júpiter vai entrar em Áries. A gente vai ter uma mudança brusca de energia, do sonho para a ação, em direção a esse sonho. Não adianta só ficar no sonho, não adianta só confiar. A confiança é o tempero, a confiança é o segredo, digamos assim, da materialização, da realização do nosso sonho, mas a ação, ela é tão importante quanto. Ela é necessária, tem a nossa parte ali envolvida, nem que seja visualizar o sonho realizado, nem que seja enviar um e-mail ou procurar uma passagem se você quer ir para algum lugar. Não tem como algo não depender também da nossa parte, porque é um caminho de duas vias, né? A gente vai até metade, o universo vem com a parte energética. Então, o universo enquanto energia
propícia à materialização, o tecido, né, do qual a vida é feita, e a gente vai brincar com esse tecido, mas se não é só um tecido, a gente escolhe a cor do tecido, o modelo, o desenho, mas a gente precisa costurar para ser uma roupa, para ser a roupa que a gente quer. Então a gente precisa desse ato da costura que Júpiter em Áries vai favorecer. Vai trazer para a gente mais força, coragem, iniciativa, autonomia, vontade de fazer, só que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com a pressa, querer que, assim, eu tenho um sonho, eu confio, eu vou lá, faço uma coisinha e eu quero que amanhã esteja pronto, eu quero que amanhã se realize. Então pode trazer um pouco de pressa, um pouco de impaciência, de querer que as coisas aconteçam em outro ritmo, diferente do nosso próprio ritmo, do ritmo das coisas. Enfim, vamos pensar num exemplo clássico. Eu vou plantar lá alguma coisa, eu escolho o que eu vou plantar, eu vou lá, coloco no solo, não tem como estar pronto amanhã. Eu preciso desse tempo para as coisas maturarem, né? Para as coisas crescerem, se desenvolverem e eu poder finalmente colher. Então, essa energia de Júpiter em Áries vai trazer muita pressa, vai trazer um pouco de pressão também, um pouco de ansiedade talvez, e ela vai até maio do ano que vem. Inclusive, eu já vou adiantar o convite que eu vou fazer no final da live, porque no dia 17 de dezembro, às 3 da tarde, eu vou fazer um workshop que se chama Cocriando 2023, para falar das energias do ano que vem. Então eu vou dar todo o panorama do ano que vem, do jeito que eu faço aqui, com reflexões, com insights, com coisas que vêm em relação a 2023. Eu vou passar a previsão para os 12 signos e eu vou ensinar você a ver no seu mapa que áreas vão ser mais ativadas, que assuntos, que, enfim, aquilo que você vai se conectar mais no ano que vem. A gente vai ter um exercício de manifestação, vai ter meditação, vai ser um evento muito especial. Se você quiser saber tudo sobre 2023, se você quiser ter esse encontro, né, com informações valiosíssimas, eu convido você a se inscrever. Depois eu vou deixar aqui, enfim, nos meus stories, mas só para avisar vocês. Por que eu lembrei? Porque Júpiter vai estar até maio do ano que vem. Então, nesse evento eu vou falar mais sobre isso e tal e tal. Então, a gente tem essa frequência. Ok. Outro ponto, então até dia 20, né, e depois do dia 20, uma diferença, uma mudança de energia muito grande e coincide com a entrada do Sol em Capricórnio. Então pensa, Áries, Júpiter em Áries e Sol em Capricórnio, é a hora de iniciativa e de materialização, de concretização, fazer o que for preciso para aquilo acontecer. Até o dia 20, vamos sonhar, vamos idealizar, vamos ficar no mundo das ideias, mas as ideias, elas precisam vir para a matéria através da ação, através do impulso, da iniciativa, da minha parte na confiança do universo, com tecer, né? Então, tecer com o universo para acontecer. Olha que interessante também, né? Confiar e acontecer. Então, tecer com o universo para as coisas acontecerem aqui na matéria. Então, a gente já tem essa divisão. E aí, dentro desses primeiros 20 dias, a gente tem mais duas energias aqui que eu quero trazer para vocês. Dia 9 de dezembro, deixa eu só confirmar, dia 8, na verdade, a gente vai ter uma lua cheia no signo de Gêmeos. Então agora, né, na semana que vem, a gente vai chegar no ápice do ciclo. Então a gente pode estar mais ansioso, mais agitado, pode ser uma fase, inclusive, que é a fase de final de ano mesmo, muita coisa para resolver, muita coisa para fazer, para finalizar, né, as questões práticas da vida. E isso pode gerar um pouco de ansiedade. Como essa lua ela vai acontecer junto com Marte retrógrado em Gêmeos, Marte é ação, força, impulso, as palavras vão estar mais afiadas, as pessoas podem estar mais diretas, mais,
incisivas, mais agressivas com as palavras, o que pode gerar debates e conflitos. Então, só cuida das suas palavras nesses dias, tenha paciência, um pouquinho mais de paciência. Então, essa dica é muito importante para a semana que vem, dia 8, né? Que vai ser até dia 8 a energia da lua cheia. Ansiedade. A gente pode sentir muita ansiedade, a mente muito agitada, muitos pensamentos, o que pode gerar insônia, o que pode gerar preocupações infundadas muitas vezes. Lembra do burrinho focando num único ponto. Amplia a consciência, acessa a confiança. Quando esses pensamentos repetitivos, muitas vezes do coletivo, não são seus, entrarem no seu campo. Por quê? A gente tem um campo eletromagnético ao nosso redor. E esse campo, ele contém informação. Então, se eu falar para você, tá, você pensa, eu sei que você pensa e existem pensamentos dentro da sua mente, mas onde esses pensamentos estão localizados? Nem se a gente abrir o nosso cérebro, né, vai achar os pensamentos lá dentro. Por quê? Porque existe um campo de informação ao nosso redor, onde ficam gravados esses pensamentos, as informações. É como se fosse uma nuvem. Hoje em dia a gente já acessa, né, uma nuvem através da internet, mas essa nuvem ela não existe num lugar. É um lugar sutil, um campo sutil, onde ficam armazenadas informações. A mesma coisa acontece com o nosso campo eletromagnético. E esse campo, assim como os celulares, quando tem o Bluetooth ligado, eles se encontram e eles trocam informação, o nosso campo se conecta com o campo de outras pessoas e se o Bluetooth está ligado, ou seja, se eu estou na mesma frequência, eu troco informações com essa pessoa. Por isso que muitas vezes a gente tem pensamentos que não são nossos, a gente fica preocupado, angustiado, enfim, porque daí esses pensamentos geram sentimentos, geram químicas no nosso corpo, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. E nessa época, pode ser que esses pensamentos estejam nos atravessando com maior facilidade. Percebe a anteninha parabólica, observa, né? E por isso que é muito importante a gente estar atento aos nossos pensamentos, porque primeiro, nós não somos os nossos pensamentos e na maioria das vezes esses pensamentos nem são nossos, ou são pensamentos automatizados que estão rodando ali sem que a gente perceba e sem que a gente faça uma triagem consciente. Isso eu quero, isso eu não quero, isso eu permito, isso eu não permito, porque nós temos sim o poder de fazer isso. A gente acha que somos reféns do pensamento, porque justamente a gente acha que somos o nosso pensamento, a gente acha que pensa naturalmente, sem pensar em pensar, mas não. A gente tem sim poder sobre os nossos pensamentos. Principalmente quando a gente não se identifica com eles. Porque se eu ficar ali tentando lutar contra, assim como um cabo de guerra, os dois vão fazer força para tentar manter o poder. Então, a dica, né, a tática, digamos assim, para lidar com os pensamentos, não é através da resistência, é através da não identificação. É deixar eles lá, tá vindo esse pensamento, mas eu não sou esse pensamento e eu não acredito nesse pensamento. Quando você começa a duvidar dos pensamentos, eles somem. É como se quando você pega alguém na mentira, assim, a pessoa ela não sabe o que fazer, ela não sabe o que falar. Então, se vem um pensamento, né? Porque não vai dar certo, porque você não merece, porque aquela pessoa, você para, é mesmo? Tá. Não, mas eu não acho isso, eu acho que pode ser que dê certo, eu acho que aquela pessoa pode sim estar falando a verdade, e você debate com a sua mente, e esse pensamento ele vai perdendo força. Quanto mais a gente acredita num pensamento, mais forte ele se torna e mais no automático ele fica. E isso acontece desde a nossa infância, porque quando a gente ouvia o que nossos pais ou pessoas, né, mais velhas falavam e a gente dava
confiança, a gente dava ouvidos, digamos assim, a essas pessoas e considerava tudo que elas falavam como verdade, a gente não questionava. E aquilo entrou no nosso campo e virou um pensamento automático. E hoje a gente vive com esse pensamento achando que é nosso, achando que fomos nós que criamos ou somos nós que pensamos esse pensamento, mas não é. Então, esse movimento de observação, de desidentificação dos nossos pensamentos é um processo para a vida toda, mas é muito necessário e muito importante para a gente viver uma vida com paz, paz de espírito, paz na alma, porque essa agitação, ansiedade, depressão, síndrome do pânico e muitas doenças do campo mental, né? Inclusive por isso fala-se em saúde mental, elas vêm dessa mente extremamente agitada e identificada com os próprios pensamentos, tá? Então é um exercício profundo para a vida, mas extremamente necessário e extremamente efetivo para a gente se desapegar dos nossos pensamentos e nos vermos livres para nos reconectarmos com a nossa própria essência. Ok, isso meio do mês, né? Aí na semana do dia 15, na outra semana, a gente vai ter uma lua minguante no signo de Virgem e o Sol fazendo uma quadratura com Netuno em Peixes. O que isso significa? Pode ser uma fase do mês, o meio do mês ali, que a gente se sinta mais cansado, que a gente já tá, sabe aquele último suspiro ali, aquela corrida, aquela maratona, os últimos 100 metros ali, que a gente já tá mega cansado, a gente já quer descansar, a gente quer começar a desligar, né, das questões de trabalho, de escola, seja lá o que a gente faça, né, mas a gente pode sim estar mais sobrecarregado, o que pode trazer um certo desânimo, cansaço. Então, o que eu digo é, se você puder, se você tiver controle da sua agenda, resolve o que você precisa resolver até o dia 10 e depois tira ali a semana do dia 15, mais ou menos, o dia 10 ao dia 20, se você puder, coloca menos coisas na agenda, marca menos coisas e começa um processo de limpeza e finalização. Faz uma limpeza no armário, começa aquele processo de final de ano, de ver roupas que você não usa mais. Teve alguma roupa que você não usou no último ano? Teve objetos ou coisas que você está acumulando? Isso tudo tem muito a ver com o peso também que a gente sente, tá? Das coisas travadas, coisas que não acontecem. Tem muito a ver também com o excesso de tralhas que a gente guarda em casa. Então, essa época do ano é muito importante para a gente fazer essa limpeza e ali a semana até o dia 20, porque depois entra festas, aí a gente não vai estar com cabeça, nem com tempo, nem com energia para fazer essas limpezas, mas ainda, claro, você sempre pode fazer. Não existe um momento que não é para fazer. É que existem momentos e movimentos energéticos que favorecem mais determinadas coisas, mas não significa que você só precise ou só possa fazer nesse momento. Eu só estou dando a previsão do tempo. Então, eu estou avisando aqui, é bom para isso, bom para aquilo. Mas você faz como você sentir ou como for possível para você. Se você só vai ter 2 semanas de recesso lá entre Natal e Ano Novo, faça nessa semana. Ainda dá tempo, ainda é possível. Até porque a energia do 9 é o mês todo, mas astrologicamente falando agora, né, a energia ali da semana do dia 15, por ser uma lua minguante no signo de Virgem, vai estar muito propensa para esses processos de limpeza, tá bom? Deixa eu beber uma aguinha. Então, sabendo disso, que a energia vai estar mais baixa, que pode, sabe, até dar um sintominha ali de gripe, um cansaço, diminui a atividade na sua agenda
E lembra de descansar. Às vezes você tá lá querendo fazer um monte de coisa, com um monte de demanda e bate aquele cansaço, aquela vontade de chegar do trabalho e ficar no sofá e não fazer o que você acha que tem que fazer. Lembra da mente, se desidentifica e fala, olha, meu corpo está cansado, eu vou me permitir descansar. Geralmente, eu sei os movimentos do céu, mas eu não fico controlando o tempo todo e falando, ai, que lua que tá hoje, que fase que ela tá. Então, geralmente, chega assim na época da lua minguante, eu começo a me sentir mais cansada, eu percebo que eu não tô... Chega assim, fim do dia, eu já tô querendo desligar, sendo que em outros momentos talvez eu estivesse mais atenta ou agitada, né? Ou ainda com bastante energia para fazer outras coisas. E aí eu paro e penso, tá, por que eu tô assim? Aí eu percebo se eu tô de TPM, né, se eu vou menstruar, ou se a lua tá minguante. E na maioria das vezes é um dos dois. E eu falo, ah, então é isso. E aí eu me permito. Não que em outro momento eu não vá me permitir, mas eu vou investigar. Será que eu não estou procrastinando? Por que eu estou procrastinando? Tenho medo de alguma coisa? Isso é autoconhecimento, isso é autoinvestigação. É você aliar os ciclos, mas também olhar para dentro, porque também a gente não pode culpar os astros por tudo. Ah, porque a lua está minguante, porque Mercúrio está retrógrado. Às vezes são movimentos internos nossos. E a gente precisa ter essa percepção para a gente fazer alguma coisa a respeito. Então, não se culpar, não se cobrar, mas também entender os processos internos que estão acontecendo com você, tá? Então, essa é a semana do dia 15. Aí no dia 23, a gente tem uma lua nova no signo de Capricórnio. O Sol vai ter acabado de entrar, a gente tem o solstício aí de verão e de inverno, né, no hemisfério norte e hemisfério sul. A noite mais longa e o dia mais longo, então uma simbologia aí do dia mais longo, né, de expansão, de alegria, de movimento para fora, né, de renascimento, talvez, porque é o verão, né, mais de celebração, eu diria, a primavera seria mais renascimento, e no hemisfério sul de recolhimento, porque é a noite mais curta do ano, desculpa, a noite mais longa do ano e o dia mais curto. Então depende muito de onde a gente tá também. Mas astrologicamente, com a lua nova no dia 23, vai ser um momento perfeito para a gente já começar a lista de intenções para o ano que vem, para a gente começar um planejamento, para a gente começar algo que talvez a gente esteja postergando e a nossa mente ali, aquela mesma, né, que fica nos pensamentos repetitivos, estejam dizendo para a gente... não, ano que vem eu faço, ano que vem eu começo. Então, se você, por exemplo, quer fazer uma rotina de exercícios, não espera você colocar o pé na jaca no fim do ano para em janeiro você começar. Começa já a criar esse hábito, começa já esse movimento concreto, porque é Capricórnio, que vai a longo prazo, que vai durar um bom tempo, porque ele fala disso. Não é uma coisa passageira, não é uma coisa para ontem e não é uma coisa que vai acontecer de uma maneira rápida. Um hábito, para ser implantado no nosso cérebro, ele precisa de pelo menos 21 dias. O ideal é 30, o ideal é um mês, a gente fazendo regularmente aquilo. Então, aproveita esse momento ali, um pouco antes do Natal, para já pensar e começar, talvez, falar o que eu posso começar ainda esse ano, para dizer que eu comecei em 2022 e não em 2023. Eu não vou postergar mais a minha saúde, o meu bem-estar, seja lá o que for. Eu não vou esperar a minha mente dizer que o ano que vem é ideal, porque daí chega janeiro, o que acontece? Ah, agora eu tenho outra prioridade, agora não sei o que, agora o meu filho ficou doente. Quando a gente está em resistência interna, a gente vai cocriar situações que vão justificar aquilo que a gente tá sentindo e vibrando. Então, no fundo, eu não quero. Eu falo o que eu quero conscientemente, mas eu tenho bloqueios, crenças, medos, enfim, resistências internas que criam situações. Então, sabe quando você não quer ir? Eu tenho um exemplo real, né? Uma história também, não vou citar nomes, mas uma pessoa foi convidada para um almoço e ela não queria ir, tá? Não sou eu, é uma história que eu presenciei.
e ela não queria ir de jeito nenhum. Ah, porque eu não quero ir, porque eu não quero ir. Eu também não queria ir, mas eu já estava mais, como posso dizer, aceitando aquele fato, né? Não tinha como não ir, então tudo bem, eu vou. Mas essa pessoa não. E aí, o que que aconteceu? No dia do almoço, ela passou mal da barriga e ela não pôde ir. E aí ela teve uma razão clara e tipo, ah, não vai dar para ir, tô passando mal, não tô me sentindo bem, não vou. Então ela encontrou o álibi dela. A gente tem essa capacidade de... só um minuto, eu vou colocar o carregador aqui. A gente tem essa capacidade de manifestar coisas no nosso corpo físico ou coisas externas na nossa vida, porque a gente está na resistência. Então não deixa isso acontecer, observa de verdade, porque se tem alguma coisa que você quer começar e você não pode começar hoje, investiga por quê? Por que eu não posso começar hoje? Né? Então vamos pensar no meu caso. Eu quero muito começar a escrever um livro, quero escrever ou fazer uma agenda astrológica para o ano que vem. E por que eu não começo hoje? Por que eu tenho que esperar 2023? Então, assim, racionalmente, eu estou com outros projetos, eu preciso finalizar meu curso avançado antes, eu tenho cocriando com a Lua até março, mas o que impede de eu já criar um esboço, fazer um planejamento? Então, aproveitar essa energia aí de Capricórnio para já perceber, tá, eu tenho que escrever tanto até tal mês para poder publicar em tal mês, quanto por semana eu tenho que fazer, quantos dias, né, se eu vou fazer uma agenda, quantos dias eu tenho que fazer, quantos dias da agenda por dia eu tenho que fazer porque são 365 dias, mais todo o resto. Então, programar, planejar pelo menos. Então, nesse momento ali, lá pelo dia 23, talvez exista viagens, demandas e realmente não dá, mas você pode pelo menos planejar. Então, começa o planejamento para 2023. Para fechar, Natal e Ano Novo. No Natal, a gente vai estar com a Lua em Capricórnio na véspera. Lua em Capricórnio é uma lua exilada, é uma lua longe de casa, né? Então, ela vai estar com um certo distanciamento emocional. Vai ser, assim, uma ceia, né, de Natal, com poucas pessoas ou com uma energia mais séria de distanciamento. Talvez algumas famílias não se reúnam por conta das diferenças, divergências ideológicas aí que a gente viu que estão acontecendo no Brasil. Então, essa lua em Capricórnio, ela está apontando muito esse momento. No Natal, a lua vai estar em Aquário, no dia de Natal. E aí a energia dá uma melhorada, porque Aquário é um signo mais social, é um signo que fala de amigos. Então, talvez seja um ano que seja mais interessante passar com amigos do que com a família. Então, desculpa. A véspera de Natal em família, mas com poucas pessoas, uma coisa ali mais contida. E no domingo, encontrar os amigos, fazer uma coisa mais festiva, uma energia um pouco mais leve. Mas nada impede que não seja assim. Mas eu estou falando da energia do céu ali, das luas. No Ano Novo, a gente vai ter a lua em Touro, tanto na véspera quanto no dia seguinte, né, dia 1º de janeiro. E a lua em Touro é a lua da preguiça, né, de uma maneira mais prática, a lua da comilança e da preguiça. Então, aqui, a gente pode estar num momento assim de descanso, de tranquilidade, de ritmo mais lento. É uma lua gostosa para o Ano Novo, é uma lua que traz assim um aconchego, traz essa coisa da comida. Só cuidado com os excessos, né? Porque a gente tende sim a comer mais do que precisa nesses momentos, mas pode sim ser que a gente exagere, tá? E eu acho que em relação ao céu, é isso, né? As energias. E eu quero saber de vocês se tá fazendo sentido, quem tá comigo aqui, né, até agora, se vocês têm alguma dúvida. E aí eu vou fazer agora
a tiragem de 3 cartinhas para vocês. Então, como eu não vou fazer o vídeo lá no meu canal do YouTube das cartinhas do mês, porque eu vou fazer a tiragem das cartinhas de 2023 para cada signo, eu já gravei inclusive o vídeo, a gente vai fazer hoje, eu vou fazer aqui ao vivo com vocês e vai ficar disponível lá depois no YouTube e aqui no Instagram também. Então, antes de fazer a tiragem, eu quero fazer um anúncio, tá? E esse anúncio foi muito dolorido, ele para mim decidir. Quem me acompanha já sabe das minhas angústias, digamos assim, e vocês devem ter percebido que faz tempo que eu não posto muito aqui no Instagram, faz tempo que eu tô um pouco afastada, e o que eu posso dizer para vocês, pensa numa fonte de água ali jorrando, né? Uma nascente, digamos assim, e pensa que essa fonte secou. É assim que eu me sinto com o Instagram. Eu me sinto sem inspiração, eu me sinto sem motivação e para mim tá muito desafiador manter aqui. Eu amo estar com vocês, eu amo estar falando aqui coisas aleatórias do meu coração e as mensagens que vêm, as reflexões que eu faço, elas são muito importantes para mim também, porque tem coisa que eu não pensava em falar e eu tô falando, nossa, isso é para mim. Então eu sou apenas a canalizadora, sou apenas a mensageira. Só que esses eclipses de Touro e Escorpião pegaram um eixo do meu mapa que fala dos meus valores. E eu preciso admitir, refletir que não está funcionando mais para mim, que não está me fazendo mais bem, porque a rede mudou, os algoritmos mudaram, o tipo de post mudou, mas eu não consigo acompanhar mais, não é uma coisa que me dá prazer, não é uma coisa que me traz satisfação. O que eu penso agora? O que a minha empolgação está me dizendo? Escreva. Faça uma coisa permanente, uma coisa que as pessoas vão poder acessar de maneira analógica e não digital, nessa pressão, nessa rapidez, nessa coisa fugaz e, como posso dizer, que passa rápido, sabe? Uma coisa que não fica, não permanece. Eu tenho eu acho que eu tenho 1.500 posts aqui no Instagram e não tem como você voltar lá no primeiro, não tem como você ler como se fosse um livro, as pessoas não acessam mais, nem eu acesso mais. Eu já escrevi tantas coisas bonitas, inspirações, mas não tem como eu voltar lá e acessar, tá perdido, tá assim, solto, né? Então o que eu quero fazer? Eu quero compilar isso, eu quero trazer para um lugar onde aquilo vai ficar guardado, porque quando eu tiver 80, 90 anos, porque eu sei que eu vou ficar velhinha, eu quero olhar para a minha vida e eu quero ver de maneira palpável aquilo que eu criei, porque o Instagram, pode ter certeza, não vai existir mais daqui 50 anos, tá? A gente precisa ter... Muitas pessoas têm isso com filhos, né? Então, um legado, eu vou deixar um filho é palpável, ele tem a sua marca física, genética, a sua educação, né? E eu quero deixar um legado também, talvez não através de filhos, porque hoje não é uma coisa que eu sinta, mas eu quero deixar a minha marca, né? E eu quero que ela seja permanente, eu não quero que ela seja tão rápida como aqui, né? Eu não quero que ela passe despercebida pelas pessoas no sentido da profundidade que eu quero que a minha mensagem tenha. Então, com muita dor no coração, mas com muito alívio também, que eu aviso que eu vou sair do Instagram permanentemente, vou tirar um ano sabático ano que vem, vou pensar na minha vida, vou refletir, vou começar a escrever, mas não faz mais sentido para mim.
eu pensei em talvez ter alguém para me ajudar, alguma pessoa, mas não seria eu, não teria minha energia, minha assinatura, seria alguém fazendo por mim, e eu acho que se for para fazer por fazer, eu prefiro não fazer. Eu prefiro colocar minha alma em tudo que eu faço, senão eu nem faço, né? Então, essa é a última live que vai ter. Eu vou continuar até mais ou menos o dia 18, porque eu tenho o meu workshop no dia 17 para poder divulgar, mas eu estou me despedindo daqui, tá? Eu quero realmente focar nos meus livros, focar numa coisa mais permanente. Vou continuar lá no Telegram, vou continuar no YouTube até março, pelo menos. Enfim, a vida, né? Desapego, movimento, vida que segue, ampliar o campo, como eu já disse. Eu só tenho isso, eu só posso ficar aqui. O Instagram um dia vai deixar de existir, então a gente não pode se apegar tanto assim a uma coisa que não nos representa, que não é quem a gente é de verdade, né? Assim como o Orkut acabou um dia e outras redes virão, né? Enfim, o que eu sinto nesse momento. Pode ser que daqui a um ano eu esteja renovada, eu esteja mais fortalecida, a minha inspiração volte, a minha vontade de compartilhar também. Então, assim, não é permanente para a vida, mas é por tempo indeterminado, tá bom? Então, é isso. Vamos lá, então. Tem mais duas coisas que eu quero fazer com vocês antes de encerrar. A primeira é tirar essas 3 cartinhas e depois fazer uma meditação para a gente fechar. Eu vou pedir para vocês mentalizarem agora um número de 1 a 3. Então, uma cartinha número 1, cartinha número 2 e cartinha número 3. Como tem pessoas visuais e assim, sempre me falam, né? Eu vou segurar as cartinhas para vocês escolherem. 1, 2 ou 3. Então, escolham uma cartinha e eu vou trazer a mensagem para cada uma delas. Ok, então vamos lá. Essa cartinha é para o mês de dezembro, tá? A mensagem para o ano que vem, eu vou postar um vídeo, acho que na semana que vem, com a mensagem do tarô, tá? Para cada signo, e aí para o ano de 2023. Então vamos lá. Se você tirou a cartinha número 1, você saiu com essa carta aqui. Estresse. Coloquem aí, coloquem o número que vocês tiraram, só para eu saber. Quem saiu com a cartinha número 1, pode ter um mês um pouco mais estressante, mas não é porque as coisas vão acontecer. Não entre nessa energia, ai meu Deus, o que vai acontecer? Será que vai dar errado? E daí eu vou ficar estressado, eu vou brigar com alguém, Não deixa a mente fazer isso com você. O que eu sinto de te dizer é que esse estresse está dentro de você e na maneira como você lida com as coisas. Então, é um mês que pede para você olhar para a sua energia e perceber por que você se estressa tanto com as coisas. Pode ter um fundo de insatisfação, pode ter um fundo de cansaço, pode ter um fundo quando você investiga e você chega no medo. Então perceba uma necessidade de impor limites. Então você está muito estressada, por quê? Você aceita tudo que pedem, você tem muitas demandas, muitas coisas, e você acha que tem que dar conta de tudo sozinha, você tem a síndrome da Mulher Maravilha. Então observa, é um mês para você gerenciar o estresse. É um mês para você aprender a lidar com a vida de uma maneira mais tranquila, porque as situações vão acontecer, talvez para tirar você do sério, talvez porque a sua energia ela está impaciente, porque a sua energia quer que as coisas sejam diferentes. Então o estresse é essa não aceitação da vida. O estresse é o excesso de demanda, o estresse é uma mente agitada, e eu já falei sobre a mente aqui. Então você, mais do que ninguém, precisa perceber que a sua mente não pode te dirigir.
não pode dirigir a sua vida dizendo como você tem que se sentir, tá? Então, cuidado com o estresse. Cuida do seu estresse no sentido de tenha momentos de autocuidado, sai para passear, vai na natureza, toma um banho demorado, cuida de você, medita, ouve uma música calma e tranquila, tenha um fim de ano mais tranquilo, porque ele pode ser sim um pouco mais estressante se você não souber lidar com as situações, se você não aceitar as coisas como elas são. Então, trabalhe a aceitação, aprenda a relaxar e o estresse não vai te assombrar, ele não vai vir para ficar. Talvez as situações aconteçam, mas você vai saber se sair bem delas, sem ficar num nível de, como eu posso dizer, eu ia falar de estresse, mas não era essa palavra que eu queria, no nível de sensibilidade aflorada, né? Nos nervos à flor da pele. Então, cuida da sua energia. É um mês para você abaixar a bola, é um mês para você ir diminuindo o ritmo, um mês para você desacelerar e descansar, tá bom? Então, cartinha número 1. Se você tirou a cartinha número 2, você saiu com essa carta aqui, integração. E essa é uma cartinha muito bonita, ela é a carta da temperança no tarô tradicional, um arcano maior. E essa é a carta que fala que o seu mês ele vai ser muito bom. Só que ele pede para você equilíbrio. Equilíbrio entre as áreas, então não é um mês para você focar só em trabalho, não é um mês para você focar só no que está dando errado, não é um mês para você focalizar, é um mês para você integrar. Integrar os assuntos, integrar as pessoas, misturar um pouco mais as coisas, fazendo uma alquimia na sua vida. Uma alquimia mental, uma alquimia material, uma alquimia prática, né? Uma alquimia no sentido de uma mistura das coisas. Então, ter essa compreensão de que as coisas não estão separadas, de que está tudo integrado. Ela fala também de uma energia mais tranquila, um mês mais lento, mais parado. Para você é um mês de descanso, mas as coisas vão estar mais tranquilas ou as coisas pedem que você integre. Então, as coisas estão fora do eixo aqui, talvez eu esteja deixando isso aqui de lado. Então, eu vou lá apagar incêndio e aqui está pegando fogo também. Então, percebe onde você está focando demais e por isso você está deixando de focar em outra coisa. Sabe a coberta, quando ela é curta? Então, você puxa para cobrir o ombro, descobre o pé, aí você puxa para cobrir o pé, descobre o ombro. Você precisa perceber onde na sua vida está assim. Onde na sua vida você está focando demais e você está deixando de lado esse outro ponto, porque é um mês para você buscar o equilíbrio, para você buscar a integração de todas as áreas, de todas as suas energias, para você realmente perceber que é um mês que vai pedir um fechamento. É um mês para você pegar mais leve, é um mês para você desacelerar, mas é um mês muito promissor se você confiar, porque a carta da temperança e essa carta aqui da integração, ela fala da presença dos anjos na nossa vida, ela fala que a gente está sendo guiado e conduzido. Então, tudo que acontecer, peça ajuda, peça amparo, né? E peça para você se conectar com energias benéficas, com forças de ajuda, né, da natureza, do universo, enfim, de planos sutis, aquilo que você acreditar. Mas é uma carta que fala assim de um tempo de pausa, de um tempo mais lento, de um tempo de espera, mas de um mês possivelmente mais tranquilo. Então isso é muito positivo, tá? Enquanto quem tirou a cartinha 1 é um mês mais agitado, a cartinha 2 tende a ser um mês mais tranquilo, um mês para diminuir o ritmo de certa forma, tá bom? Se você tirou a cartinha número 3, você saiu com essa carta, o avarento.
Essa carta, ela é um pouco assustadora também no começo, né? Ela fala dessa energia de retenção. Então existe em você um muro que está separando a abundância da escassez, o bom do ruim, porque você está muito preso ou presa no julgamento. E esse hiperfoco, como eu falei do burrinho a live toda, está fazendo com que você não perceba tudo de bom que já existe na sua vida, toda a abundância que já está à sua disposição, e isso impede, isso bloqueia você de acessar outros campos de realidade onde isso também é verdade. Então aqui o convite para você esse mês é praticar muito a gratidão, é focar no que você já tem de bom, é olhar para as bênçãos na sua vida, para que isso abra o campo para mais disso entrar. Talvez exista alguma limitação, exista alguma coisa que está parado e isso está diretamente alinhado com a sua frequência. Eu sei que é desafiador admitir, é um pouco chato, digamos assim, quando a gente precisa assumir a nossa parte naquilo que está acontecendo na nossa vida. Mas essa é uma carta que fala de joias escondidas, fala de um tesouro escondido dentro de você. Olha como essa pessoa tem sim a riqueza, tem sim coisas boas, mas ela está retendo, ela está numa posição muito avarenta, como o nome da carta diz, no sentido de uma energia retida, no sentido de um campo comprimido, em vez de um campo expandido, em vez de um campo que abre-se para as infinitas possibilidades e consegue acessar muito mais. Então, se você está pensando em fazer uma viagem, em gastar dinheiro de alguma forma, e você tem para isso, e você fica pensando, será que eu gasto, será que eu não gasto? Faça a viagem, use esse dinheiro e confie que o universo ele vai te dar em dobro, em triplo, né? As oportunidades vão estar sempre disponíveis. Mas se você está numa falta financeira, se você está num momento que realmente você não tem e que você não vê saída, confia. Talvez você esteja focando demais na falta e isso está criando mais falta. Se você confiar, se você se abrir, se você pedir de verdade e fazer o movimento necessário, a abundância vai vir. Na verdade, a abundância já está aí. Você só precisa tirar o véu da ilusão, o véu da limitação que impede você de acessá-la. Eu sei que é fácil falar quando a gente está numa situação de escassez financeira, mas eu já estive nesse lugar e eu sei como é a nossa vibração, como a gente não vê saída, como a gente acha que... porque a gente não sabe de onde vai vir. A gente não vê no nosso campo consciente as possibilidades que estão disponíveis. Mas aos poucos, conforme a gente vai desbloqueando e conforme a gente vai se permitindo, as coisas vão fluindo e as coisas vão acontecendo e as oportunidades vão aparecendo. Então confia nisso e para de focar na escassez. Foca na abundância, que mais abundância vai vir. Abundância de oportunidades, de pessoas, de situações, pode não ser financeira, mas existe uma energia de resistência na sua vida que você precisa ampliar. Então, no seu caso, fazer um ritual de desapego, fazer um ritual de despedida vai ser muito importante, porque existe uma energia parada aí, tá bom? Ok, então agora que finalizamos, né, a mensagem, eu quero fechar com uma meditação. Quem puder ficar, eu agradeço. Quem não puder, depois assiste, faz em outro momento, mas eu sugiro que vocês façam, porque vai ser uma meditação muito especial de despedida do nosso ano, de fechamento e de abertura para o novo ciclo, tá bom? Então vamos lá. Feche os seus olhos agora e respire. Respire profundamente
lentamente e conscientemente. Preste atenção no ar que entra e que sai das suas narinas. Perceba a temperatura que ele entra e sai. Inspire pelo nariz e solte pela boca. Mais uma vez, inspira e solta o ar. Comece a respirar normalmente, sem controlar. E preste atenção agora no seu corpo. Solta os seus ombros, deixa eles caírem. Sinta o seu pescoço soltando também. Seus músculos vão um a um, relaxando, soltando as tensões. A sua mente, ela vai se desligando do mundo externo. Ela vai deixando aquela vozinha de lado, aquela voz que fala o tempo todo aí dentro. E a sua consciência começa a brotar, a ficar mais atenta ao momento presente, ao seu corpo e à minha voz. Tudo está em paz nesse momento. E você sente essa paz invadindo o seu corpo. Uma paz profunda, verdadeira, um relaxamento como há muito tempo você não sentia. Um estado de entrega, de confiança no fluxo da vida. Eu quero que você visualize agora um rio correndo. Eu quero que você se imagine na margem desse rio, sentada na sombra de uma árvore, enquanto você observa o movimento da água. Eu quero que você sinta, que você se conecte com esse fluxo, acreditando e sabendo que esse é o fluxo da vida. E que a sua vida está acontecendo naturalmente através de uma força invisível que move essa água, enquanto você pode descansar à sombra de uma árvore. Ou seja, você não precisa ficar controlando o tempo todo tudo o que te acontece. Você pode descansar, você pode entregar, você pode confiar que o fluxo da vida sempre está acontecendo. E quando você tem um desejo que emerge no seu coração, você só precisa pegar o seu barquinho, que está ancorado às margens desse rio, e você começa a navegar, confiando que a correnteza vai te levar. A sua parte é decidir para onde você está indo, é entrar nesse barco e seguir pelo rio que está fluindo. Confie que essa correnteza nunca para, a não ser quando a gente constrói uma barreira, quando a gente constrói uma represa, achando que pode conter esse fluxo, conter essa água. Mas em algum momento essa represa vai arrebentar,
porque o sentido dessa água é sempre fluir. A natureza dela é se movimentar. Assim como a água que existe em nosso corpo, ela nunca está parada. Estar à sombra de uma árvore não é estar parado, é estar confiante de que eu posso pegar o meu barco a qualquer momento e descer nessa correnteza, sabendo que ela vai me levar para onde eu desejar. Respira. Eu quero que você imagine agora o ano que passou. Eu quero que você foque nas coisas que aconteceram, boas ou não tão boas. Eu quero que você simplesmente agradeça por tudo que aconteceu. Mesmo que você não entenda, tudo tem a sua razão de ser. E tudo que você viveu te trouxe até aqui. Não significa que você tem que amar essas coisas ou que você tem que deixá-las na sua vida, mas sim que você agradece por elas terem acontecido. Essa gratidão, ela é apenas uma espécie de aceitação do que aconteceu. Não significa que você gostou, nem que você concorda. Significa apenas que você toma consciência e que você se conecta com isso de uma nova maneira. Se você puder vocalizar mentalmente ou verbalmente, Universo, Deus, eu agradeço por tudo que me aconteceu. Eu agradeço por cada momento que eu vivi, por cada situação, por cada encontro. Eu agradeço porque eu estou viva e cheguei até aqui. Mas agora eu escolho deixar algumas coisas irem para abrir espaço para novas chegarem na minha vida. E eu quero que você imagine uma fogueira na sua frente. Uma fogueira grande, alta. Quero que você ouça os estalos do fogo. E eu quero que você imagine simbolicamente que você joga nessa fogueira as coisas que já não fazem mais sentido você manter. Situações, pessoas, elas não estão sendo queimadas, não se preocupe. É apenas a energia que está sendo transmutada. Essa fogueira é simbólica e as situações também. Você pode imaginá-las como objetos, como bolas que você vai jogando e representam essas pessoas, situações, sentimentos principalmente, porque essas pessoas e situações apenas acionam em você determinados sentimentos. Jogue nessa fogueira seus medos, suas limitações e vá sentindo a leveza que vai sendo instalada no seu ser.
o espaço que se abre no seu campo para novas experiências, novos sentimentos, novas pessoas e situações que vão acionar novas emoções no seu campo, novas experiências que você ainda vai viver e que você se sente pronto, pronta para isso. Respire. E agora comece a imaginar os pedidos, as intenções, os sonhos, os desejos que o seu eu criador, feito à imagem e semelhança de um criador maior, tem para esse momento. O que está acalentado no seu coração. Se conecte com ele profundamente, sonhe alto, sonhe como uma criança pura, sem medo, sem limitações, que se permite honrar os seus desejos e os seus sonhos. E eu quero que você imagine que esses desejos, esses sonhos que aparecem agora na sua tela mental, como uma intenção forte e direcionada, se tornam pozinhos dourados que você segura na sua mão. Quero que você imagine você vivendo essas situações, esses sonhos desde já. Não imagine-os como um lugar longínquo a se alcançar. Imagine como uma situação que você se lembra que já aconteceu, como uma memória de um momento vivido com toda intensidade. E você vai agora fechar os olhos na sua visualização e vai assoprar esse pozinho mágico que vai começar a voar pelo céu como uma chuva de ouro. E essa energia é a força, é o fermento que vai materializar todos os seus sonhos. Respira e agradece por já ter acontecido. Num outro espaço-tempo que você ainda não alcançou, mas que você está indo com confiança em direção a ele, porque já aconteceu, já é real, está feito. Respire, fique um pouco com essa frequência, com essa energia de certeza, de confiança, de leveza, de paz, de plenitude. Sinta que existe um caminho livre em direção ao seu sonho, que todas as barreiras, todas as limitações estão longe. Você está rodeado, rodeada de uma energia protetora que protege o seu caminho até o seu sonho. Nada pode te impedir. O caminho está livre para você. Respire. Agradeça, agradeça, agradeça. Vibre numa gratidão infinita por ter a possibilidade de viver esta realidade na matéria,
de viver situações lindas, maravilhosas, como você merece. E que mesmo nos momentos em que pareça que não vai acontecer, você confia, você sabe lidar com resiliência nesses momentos. Com a ilusão da limitação e da dificuldade, porque elas não existem. Respire. Comece a voltar a sua atenção novamente para o momento presente, para o seu corpo. Perceba como ele está mais leve, talvez com uma sensação de estar flutuando. Comece a movimentar lentamente seus dedos das mãos, dos pés. Visualize raízes saindo da sola dos seus pés, aterrando você novamente neste planeta, nesta realidade, nesse espaço-tempo. E quando sentir, pode abrir os olhos, pode voltar a sua atenção para o momento presente. Agradecendo e confiando que seu sonho já é real. Tudo bem por aí? Espero de verdade que essa energia tenha chegado até aí e que vocês tenham um mês maravilhoso, que vocês tenham um ano de 2023 maravilhoso e que vocês tenham cada vez mais certeza da capacidade que vocês têm de criar uma nova realidade, porque nós todos temos essa energia dentro da gente. Então é isso, me despeço com todo o amor e toda a gratidão do mundo dessa plataforma que foi muito importante para mim, foi onde eu cresci, me descobri, mas também me transformei. E a gente sempre tem que se transformar cada vez mais, a gente sempre tem que ir voando por aí, não ficar presa num único ponto. Então não adianta eu falar sobre desapego se eu mesma não faço isso, né? Se eu continuo apegada a uma coisa que eu sinto que não me preenche mais, não faz mais sentido, tá bom? Então é isso, a gente vai se falando, convido vocês a participarem do workshop que eu vou fazer de 2023, tá? E sim, vocês vão ser avisados quando eu tiver novidades, tá bom? Continuem me acompanhando no Telegram, na lista de e-mails, no YouTube. E a gente se vê por aí, a gente se vê em sonhos, a gente se vê em outras dimensões, porque a gente está o tempo todo conectado. Tenho certeza disso. Beijo enorme e até mais. Tchau, tchau.